Duas canções com o título Acredito Sim. Uma é de Aline Barros, cantora evangélica, que diz assim: se eu acreditar, as portas vão se abrir e eu acredito sim. A outra é de Noriel Vilela, o vozeirão dos cantores de ébano, que diz assim: eu acredito sim, não falem mal da Umbanda perto de mim. No Brasil, as tradições religiosas se encontram e algumas vezes se chocam, inclusive com violência. O meu convidado é um cara que estuda as religiões e seus encontros. Mestre em ciência da religião, músico, escritor e sacerdote. O pai de santo David Dias. Saravá, bem-vindo. Saravá, Marcelo. Saravá, Taz. Cara, eu tô me sentindo em casa aqui. Eu não sei se é porque Exu tá do meu lado, mas eu tô me sentindo, parece que eu tô aqui há anos já. Tá há anos aqui dentro desse castelo. Este daqui é o Provoca em Rede Nacional de Televisão, nas plataformas da TV Cultura, YouTube, X, Facebook e também no aplicativo Cultura Play. Se você preferir, pode também escutar o podcast, o Provocast, o podcast do Provoca no seu tocador preferido. Ô, David, eu te apresentei ali como sacerdote, tá certo? Pai de santo, é sacerdote, é igual ao quê? A um padre, a um rabino para a sua tradição? Ou igual, acho que é uma palavra muito complexa pra gente equiparar duas coisas tão distintas. Quando a gente pensa assim, pai de santo e sacerdote, há uma analogia, para não errar, uma analogia que nos conduz da seguinte forma. O pai e a mãe são aqueles que têm filhos. Então, o pai e a mãe de santo são aqueles que têm filhos e filhas de santo. Tecnicamente, pai de santo e sacerdote, mãe de santo e sacerdotisa é a mesma coisa. Mas há aqui uma linha que a gente deve traçar, porque muitas vezes o sacerdócio fala sobre algo que é meio técnico, mas fala sobre algo chamado investidura sacerdotal, que diz que um sacerdote nomeia o outro ou considera o outro. É o ato de transferir uma hierarquia a uma outra pessoa, que muitas vezes o pai e a mãe de santo, principalmente lá da quebrada, principalmente das zonas rurais, não tem essa investidura e acaba se intitulando única e exclusivamente pai de santo. Então, conceitua-se que sacerdote é aquele que passou por um preparo, por uma palavra agora, instrumentalização. Sei, uma estrada, Uma né, estrada pra teórica. 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 Porque a ligação do pai de santo, da mãe de santo, está muito voltada ao terreiro. Sim. Quando a gente fala do sacerdote, presume-se ser aquele que observa a sociedade, além do terreiro, que tem uma noção do espaço social que aquele lugar ocupa e da importância comunitária que ele também ocupa. Você pode falar da sua roupa, dos colares que você tem? Sim, essa roupa aqui é uma roupa de luxo do Senegal. Ela é utilizada no Senegal, na Namíbia, na Nigéria, mas ela é utilizada também em muitos lugares da África Central. Então ela chama bubu, bubu. Então ela consiste num abadá, que é uma roupa grande, é uma roupa de luxo. Ela né? tem um Ela bordado lindo. Exato. Eu utilizo dessa roupa para fazer grandes cerimônias ou para situações especiais como essa de hoje. E aqui o que eu tenho são os colares, os fios de conta, que são as guias, certo? Então eu tenho essa aqui, ó. Isso aqui é um brajá, que se usa. Isso aqui é muito presente na Umbanda, né? Esse fio de 7 cordões, né? Esse fio mais grosso. É um brajá, esse brajá aqui é do meu orixá. Esse aqui é de Ogum. Esse aqui é de Exu. Isso aqui é de Pombagira. Vermelho e preto. Isso aqui é de Orixá Exu, que é desse. Desse que tá aqui hoje. Desse que tá aqui. Então, eu trago esses colares específicos para essa situação específica. Né? E isso aqui é o que me identifica enquanto um sacerdote. Isso aqui é um colar de chevron, que é um material específico que é feito um colar para Ogum também.
São essas as minhas indumentárias, o que me identifica Lindos. como sacerdote. Lindos, lindos, lindos. Olha, como eu já disse, é uma alegria poder navegar em todos esses assuntos com você. Eu Axé. vou começar de um telecurso, assim, de uma coisa bem básica. Quando eu te saudei saravá, que palavra é essa? Saravá é uma saudação tradicional da Umbanda. É. Saravá é uma palavra que diz viva, que diz salve, que diz eu me reconheço dentro da sua cultura. Então, quando eu digo saravá Umbanda, eu estou dizendo viva a Umbanda, salve a Umbanda. É um Tá. termo que a gente sempre aloca a identidade de terreiro Tá. para esse tipo de saudação. Tem uma outra que se fala bastante, que é axé. Axé hoje é uma palavra usada em vários conceitos diferentes, né, na música, enfim. Qual é o significado de axé original? Bom, o significado original também é uma constante. É. Porque muitas vezes a gente fala o significado original da palavra axé na música é um, da palavra axé nos terreiros é outro. Embora axé é uma palavra usada no Brasil, axé é uma palavra usada em Cuba, axé é uma palavra utilizada para falar sobre a relação que se tem com a cultura dos orixás. Tá. Então, posto Umbanda, um resultado de um sincretismo que está cruzado também com o Sim. candomblé, o termo axé também é presente. É Então, você vai ver- usada na África essa É usado palavra? na África também. Sim. Axé é um poder vital. Então, Sim. quando eu digo, pô, Marcelo, você é um cara que tem axé, eu tô dizendo, você tem uma vida além dessa que eu tô vendo aqui. Sim. Há um poder de realização na sua mão. Hum. Isso é muito importante. Então, quando eu desejo axé, Marcelo, uma trajetória de axé aqui pro seu programa, eu tô dizendo uma trajetória potente, Sim. uma trajetória de muita vida, poder de realização dos seus caminhos. Eles vão falar que seu sucesso é macumba, sua dança é macumba, sua luta é macumba. Olha esse peito, olha essa bunda. Só pode ser macumba, nós é macumbeiro, a cidade toda é nosso terreiro. Qual é essa imagem que você trouxe hoje? O que ela representa? Do meu lado aqui eu tenho o Exu. Exu é o grande mensageiro. Hoje, como eu venho trazer a palavra, eu trago um dos principais elementos de Exu. Exu é aquele que comunica a palavra de Orumilá e a palavra de todos os orixás aos seres humanos. É como, por exemplo, quando você vai no candomblé e você quer conversar com o orixá. Até mesmo na Umbanda, você quer conversar com o orixá que está ali dançando. Diretamente. Diretamente. É. Esse orixá não vai parar e vai falar, pois não, Marcelo Otávio, que desejas? Não é dessa forma. Ele vai ter um veículo. Ele tem pra um isso. veículo que é o Erendilogum, que é os búzios. O jogo de búzios, que quem fala no jogo de búzios é Exu. Pela sabedoria de Orumilá e dos orixás. Uma sabedoria ancestral. Uma que está ali sabedoria em ação. Ancestral. Por isso que se diz que Exu é a boca do mundo. Porque Exu transmite a mensagem de todos os orixás aos seres. E por que se confunde tanto assim Exu com o mal, né? Não é isso? O demônio, o Exu está ali te esperando. Não existe esse tipo de preconceito? Tem, e eu acho que é um viés que ele pode ser conceituado a partir da história. No momento da colonização, quando o colonizador identifica a imagem de uma divindade que é por vezes controversa, que é por vezes muito amiga dos seus amigos e muito inimiga dos seus inimigos. Exu é aquele que não corresponde a absolutamente nada que se tem de conhecimento dentro do cristianismo, por exemplo. Então você imagina Portugal, Espanha, Holanda, chegando no Brasil, Sim. se identificando na frente, nos últimos anos da escravidão, com Orixá Exu, com esse ser que é fálico, Tá. com essa divindade que é nua, desnuda. Ele não conseguiu cair em nenhuma classificação, Ele nenhuma não gavetinha. conseguiu criar paralelo, Olha a não só. ser com o pior que ele... Vamos botar o pior logo. Vamos botar o pior, porque ele tá pelado. É. Ele tá pelado e, se eu não me engano, ele está com o falo ereto. E tá bebendo. E pior, tá fumando. Mas tá rindo, gargalhando e, peraí, tá dançando e rindo da minha cara? Não, isso não pode ser de Deus. A gente tem medo do que a gente não conhece. Não A é gente assim? tem medo daquilo que a gente tenta esconder. Ele usa capa preta e cartola, dá risada e gargalhada, e tudo que é de ruim ele isola. É o Sete Encruzilhadas. Exu é o orixá da carne. Exu é o orixá que dança, que pula o carnaval. Tá.
Exu é o orixá que traz medo para os seus inimigos a partir daquilo que ele fala. É a boca que tudo come, Sei. mas é uma boca que não come qualquer coisa. Hum. Exu costuma se dizer que é o orixá que fez tudo no mundo. Andou com os melhores amigos, bebeu das melhores bebidas, comeu das melhores comidas e andou com as melhores roupas com apenas um búzio. Então a habilidade de convencimento e de contradição que esse indivíduo tem é aquilo que faz com que todas as pessoas estejam fascinadas por ele. Quando as pessoas o olham, sabe? É a mais. Eu não sei se é. Eu quero falar do seu livro daqui a pouquinho. Eu Vamos não sei lá? se foi lá que eu li que o demônio, não é? O demônio pode ser Exu. O Exu pode se passar pelo demônio, mas o demônio não tem essa habilidade toda para ser Não Exu. tem Não habilidade é para isso? ser Exu. É. Não tem habilidade para ser Que é Exu. isso? Ele hein? não vai conseguir. O demônio não dá conta. Para ser Exu precisa de muita coisa. Ou seja, o Exu vai muito além do que a gente rotulou ele como um demônio, uma coisa ruim. Se esse Exu agora abrisse a boca para falar, eu ia dizer se ele estivesse do meu lado, mas ele tá. É. Se ele abrisse a boca para falar, ele diria: eu não sou nada disso que ele acabou de falar. Ele é um provocador. Ele é um provocador. Meu Deus, ele tá no lugar certo. Exato. Muitas vezes eu peço algo para Exu, Exu, eu tô precisando disso. Exu diz: pra quê? Ué, pra isso. Ele: mas pra quê? São tantos pra quês que eu mesmo começo a me perguntar pra quê. E no final das contas, Exu me coloca num lugar de muita importância. Exu me coloca na encruzilhada. Que maravilha. O lugar de Exu é a encruzilhada. É o lugar da dúvida, né? É o lugar da pergunta. É o lugar da certeza da dúvida. Quais são as semelhanças e diferenças entre Umbanda e Candomblé? Qual chegou primeiro ao Brasil, por exemplo? A cultura da Umbanda é influenciada pela África Central, predominantemente a região de Congo e Angola. Já o Candomblé é uma cultura que nasce, que a base está na Nigéria, naquilo que os antropólogos vão chamar de Yorubalândia. Então são lugares completamente diferentes. E muito distantes, né? É isso, é como se nós estivéssemos falando aqui, para que as pessoas entendam, dessa distância geográfica, de um prato típico aqui em São Paulo Isso. e um prato típico na Guiana Francesa. Isso. Ué, mas é completamente outra coisa. É como se uma pessoa que Totalmente. viesse pra América e dissesse: tô indo pra América do Sul, e aí cheguei lá no Peru, perguntei de feijoada, eles não sabiam. Eles não sabiam, não dançam samba. Exatamente. Mas que coisa, essa América do Sul é muito confusa, né? Exatamente. Então a gente tem que partir da premissa de que a África não é um país. Tá. Só que essa cultura que dá início à Umbanda no Brasil e tem aqui no bojo a Umbanda na África, é a que chega primeiro com os negros escravizados. A Umbanda chega primeiro no Brasil. A Umbanda chega primeiro no Brasil. Onde? Bom, e aí a gente pode então falar do Porto de Santos, Tá. a gente pode falar do Cais do Valongo, Tá. que é quando a gente começa a receber os primeiros negros e negras escravizados no Brasil. E é com eles que chegam os inquices, que são as divindades cultuadas na cultura banto, e tanto as práticas do Umbanda, daquele que é o feiticeiro de tais comunidades. Você entende? Então, esse povo que chega primeiro, a cultura do Candomblé, os orixás, chegam nos últimos anos Sim, bem depois. do período então. de escravidão. Bem depois. E quais são as principais diferenças? Veja, a Umbanda é um culto de devoção. É um culto afro-brasileiro de devoção, de celebração, de exaltação a povos ancestrais socialmente excluídos. Beleza? O Candomblé é o culto dos orixás. Beleza? É óbvio que aqui na diáspora há um encontro entre as duas e isso, de alguma forma, vai se misturar. Até o nome dos orixás, né? Com certeza. São Com os certeza. mesmos. A Umbanda cultua os orixás que são trazidos pelo Candomblé. Tá. A Umbanda não vai até a África buscar informação de orixá. Que é o Candomblé que traz, e isso acontece aqui no Brasil. O orixá que é cultuado na Umbanda é cultuado no Candomblé, porque a Umbanda aprende sobre o orixá com o Candomblé. Assim como o Candomblé aprende sobre os seres ancestrais, os espíritos, as entidades, com a Umbanda. Então, a Umbanda é predominantemente um espaço afro-brasileiro banto
que cultua Exu, pombagira, caboclo, preto velho, boiadeiro, baiano, que são pessoas, espíritos. Para que as São pessoas entendam? espíritos São espíritos que baixam que baixam em pessoas. com pessoas que chegam em aqui pais e de contam santo. em pais de santo, em filho de santo, em gente que não é da Umbanda. Porque você não tem que ser, você não precisa ser da Umbanda para você receber um preto velho. É mesmo. A Umbanda é uma cultura de relacionamento organizado Sim. com esses ancestrais. E aí, talvez eu vá complicar um pouco mais. Vamos que eu tô aqui Porque pra aí, isso. essa coisa de incorporar me lembra o espiritismo. Tem alguma relação? Nenhuma relação. Tá. E nenhuma mesmo, embora muitas pessoas vão achar, não, mas eu já fui no centro espírita e já vi um preto velho. Quando a gente fala de espiritismo, nós estamos falando da obra codificada de Allan Kardec, a partir de 1857, que é o Livro dos Espíritos. Depois o Livro dos Médiuns, enfim. Allan Kardec não codifica ou categoriza a mediunidade que se tem no terreiro de Umbanda. Ele categoriza a psicografia, a xenoglossia, a psicofonia, que é o ato do espírito falar pela boca do indivíduo, ponto. E com uma outra voz. Talvez. Talvez. Mas não a manifestação que você tem no terreiro, que o espírito entra, eu quero usar um pleonasmo aqui, entra dentro. Entra dentro. O espírito entra no corpo do indivíduo, que para a concepção espírita isso é inadmissível. Por quê? Porque o espírita está pensando em duas matérias no mesmo lugar. Porque o espírita tem um flerte com a pseudociência. Então, para o espírito se aproxima do que o espírita vai chamar de aparelho e irradia suas vibrações a ponto de, então, por exemplo, você começar a escrever aquilo que o espírito está irradiando. Um caso muito popular é o Chico Xavier, claro, que era um médium que exímio, né? Exatamente. Que vai ficar na história que realmente incorporava ou escrevia, né, coisas que seriam impossíveis dele saber. Né? É absurdo. A mediunidade, conforme diz o espiritismo, do Chico Xavier era absurda. E fora do comum, assim. Você tá escutando, Chico? Tem um espírito amigo aqui. Você já psicografou? Ele já foi chamado de louco e santo, fraude, um fenômeno da humanidade. Agora, então, voltando para a incorporação na Umbanda, como que acontece esse dentro? Você falou como dentro. Eu gosto de usar essa expressão, o espírito entra dentro, porque eu vou de encontro com a proposta do espírito que só irradia. Porque, você tá num terreiro, o tambor vai tocar. Quando o tambor tá tocando, a forma como aquele espírito entra em contato com o seu corpo, ela é visceral. Sim. Ela é visceral, ela é transformadora. O impacto que você tem com uma outra energia entrando no seu corpo é algo fascinante. Cada orixá tem as suas particularidades. Tem uma interpretação que eu quero te provocar com isso, porque muita gente às vezes usa, pessoas ficam sabendo qual é o seu orixá. Igual signo, né? Signo! Né? Eu sou de Ogum como se eu sou de violento. Peixes, né? Qual é o engano que se comete? Total, Alguém total. que faz isso. Total. E é curioso, porque em algum momento é isso que vai puxar a conversa no bar. Você é de... Porque é sempre assim, ó. A pessoa vai ver você com um colar, com uma guia, com fio de contas, vai dizer, você é de terreiro? Ai, Deixa eu adivinhar. Aqui, ó, eu fui numa mãe de santo uma vez, ela me falou que eu sou da Oxum. O que você acha? Sobra assim sempre, sabe aquele negócio? Você é pai de santo, você tá vendo alguma coisa diferente em mim? Você consegue ver meu orixá? E não é dessa forma, principalmente porque não se atribui uma essência a um indivíduo de qualquer forma. Sim. Não é no bar. Né? Não é no bar. Como que se atribui? Se atribui no momento em que você se reconhece como parte daquela família. Começa a frequentar o território, começa a entender da dinâmica, da ideologia, da linguagem, os termos, a música. As pessoas. Né? Aprende a dançar. Entende seu corpo naquele espaço. E aí eu vou falar assim, agora nós vamos te iniciar. Chegou um bom momento para isso.
1, 2, 3 anos depois. Olha só. Vamos te iniciar. E aí eu vou perguntar para os búzios, eu vou perguntar ali, qual é o orixá do Marcelo Tais, por exemplo? Ah, o Marcelo Tais é de... Marcelo Tais é de Oxalá, lá. Marcelo Tais é de Oxalá. Beleza, então nós vamos iniciar Marcelo Tais para Oxalá. Depois de você agora estar nessa comunidade. Estar já lá se expondo, inclusive, aquilo tudo que está acontecendo. Sim, né? Aquelas forças também estão se relacionando com você já. Porque uma coisa, Taz, é você saber qual é esse orixá. A outra coisa é você ser iniciado para esse orixá. Você só é daquele orixá quando você é iniciado. Claro. Você falou a palavra-chave para mim, que é encruzilhada. E a nossa vida é cheia de encruzilhadas. Você imagina para um pai de santo, no Brasil do século XXI, onde essas tradições religiosas estão encontrando e às vezes se chocando com violência nessas encruzilhadas contemporâneas. Eu vou querer saber dele, o meu convidado, o pai de santo, David Dias, ele vai contar como anda essa treta. Até mais. Em 1966, 2 sociólogos respeitados concluíram algo assim: o desfecho histórico de todo choque entre deuses é determinado por quem tem as melhores armas, não os melhores argumentos. A frase está bem lá no início de Sincretismo na Umbanda, do meu convidado, o pai de santo David Dias. Ô David, esse livro que você escreveu é para quem? Esse livro é para todo mundo que quer entender sobre Umbanda. É para todo mundo que quer entender sobre a relação religiosa que se tem dentro de uma cultura afro-brasileira. Porque quando eu falo Umbanda, eu não falo somente sobre religião. Umbanda é uma cultura ampla que tem também religião. Deixa eu mostrar, porque essa capa é linda demais. E aqui na capa a gente já vê aí um encontro, né? Tô vendo aqui uma cruz, pimenta, charuto. Aqui tem um trago de alguma coisa. O que é isso aqui? E uma flor. Isso aí tem muita coisa de Exu aí, né? O sincretismo, ele é isso, Taz. Eu acho que o sincretismo é um elemento, é um fenômeno de encontro presente em todas as religiões. Então, o catolicismo é sincrético, o espiritismo é sincrético, principalmente no Brasil. O candomblé, a umbanda, a jurema, o terecô, o xambá, o catimbó. O hinduísmo, então, nem se fala. Né? Então, todas as religiões, para se conceituar, inclusive, são sincréticas. Na Umbanda não é diferente. Explica o que é o sincretismo. Sincretismo nada mais é do que um fenômeno de encontro de 2 ou mais culturas ou religiões, resultando numa terceira, quarta, quinta, que seja. Então, quando você tem 2, 3, 4 religiões, você coloca tudo dentro de um balaio, mistura, ali você tem o fenômeno do sincretismo. Sincretismo é mistura. Me vem muito a imagem de um rio, né? Que tem vários afluentes que vão chegando e vão criando, né? Bonito um fluxo, não é isso? Bonito isso. Bonito isso, mas na prática não é bem assim. Porque quando a gente pensa o encontro da água do mar com a água do rio, a gente vai perceber que, na nossa ideia, surge uma terceira água. Mas ainda assim, quando a gente vê o encontro da água do mar com a água do rio, qual é o gosto dessa água? Doce ou salgada? É o salobra, é um gosto esquisito. Principalmente quando a gente tem maior quantidade de água do mar do que do rio. Então, se eu tenho ali um riacho, em algum momento aquele mar invade aquele rio, eu tenho gosto de água salgada. Ué, mas cadê o rio? Você não vê mais o rio, mas você vê muita coisa do mar ali. Por que eu estou dando essa metáfora? Porque sempre que há esse fenômeno, culturas dominantes, culturas de prevalência e de poder acabam marcando, ditando a regra, ganhando a guerra. O quanto que isso é péssimo para o Brasil? O que a gente perde com isso? Taz, a gente perde identidade.
O sincretismo é tão nefasto que a gente acaba achando mesmo que o Brasil é um povo único. É um resultado de uma democracia racial que junta o preto, o branco e o indígena e eles se dão super bem. Trocam comidas, o negro come a comida do branco, o indígena come a comida do negro e todo mundo é feliz. Em 1933, Gilberto Freire contou essa história e até hoje a gente tenta descontar. Por quê? Porque não é uma verdade. E o que causa isso? O que causa isso é a dominação. Parece um ciclo, né? Ou seja, não saímos desse esconde-esconde, né? Porque fica uma coisa escondida, né, que não se fala, e fica uma dominação, digamos, boazinha, apaziguada. É isso que você está falando? Se de um lado a gente tem uma cultura oprimida pelo sincretismo, que ela tem seus valores, seu povo, seus nomes, seus cantos, seus hábitos, tradições, sua cultura apagada, por outro a gente tem a avassaladora expressão da cultura dominante, que traz consigo bandeiras, marcas, culturas, religiões de apagamento, de sobreposição de valores. E faz com que as pessoas se confundam. O negro no Brasil hoje, Taz, ele não sabe se ele é preto, ou se ele é moreno, ou se ele é marrom bombom, ou se ele é mulato, ou se mulato tá errado. O branco não sabe como chama o negro, porque ele sabe que ele é branco. Sim, eu sou negro de pele clara. Ah, mas você é pardo. Não, eu não sou pardo. Eu também sou branco de pele escura. Você está a me ver assim, mas eu facilmente passo como branco. As pessoas me veem como branco, normalmente. O embranquecimento né, da Umbanda ou do Candomblé. Nossa. Como que você vê esse fenômeno? Nós estamos falando de sincretismo e agora a gente vai colocar uma ferramenta essencial para continuar entendendo essa engrenagem que é o racismo. Tá. Quando nós estamos falando de embranquecimento, nós estamos falando de retirar a identidade negra e fazer com que ela se torne cada vez mais branca desta religião. Então o embranquecimento da Umbanda é um momento em que o catolicismo, e não só o catolicismo, vamos personificar isso, as pessoas católicas e as pessoas espíritas acessam essa informação e com o poder retiram aquilo que não é interessante para elas, como sacrifício animal. Sim. Retira, isso está muito preto. Tá muito. Isso me incomoda. Isso me incomoda. Sei. Jesus jamais aceitaria. Tá. Vamos colocar, inclusive, Jesus aqui para, acima de todos os orixás, dizer quem ele é. Para que a gente jamais se esqueça do Nazareno. Por favor. Né? E, veja, as pessoas fazem isso. Elas colocam Jesus no mais alto altar da Umbanda, representando aquilo que é de suma importância para aquele lugar. Esse é um erro assim que eu vejo em várias tradições que felizmente algumas né, percebem o valor de um profeta como Jesus Cristo, né, sem querer que ele predomine num outro lugar que não tem nada a ver com aquela tradição. Sim, porque o Cristo não é o problema. É claro que não. Não é o problema. Eu não, por exemplo, eu que sou de terreiro, eu sou um bandista, eu não tenho, porque eu teria problemas com o Cristo. Mas quando eu olho para a sociedade, se eu saio com essa roupa na rua, há pessoas que me matam em nome dele. Isso é terrível. O que está acontecendo quando isso acontece? Racismo. Isso é racismo. 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 Mediante uma expressão do racismo religioso. Isso é racismo religioso. E Taz, para você entender é o seguinte, se eu colocar uma roupa branca em você, colocar um filar na sua cabeça, guias no seu pescoço e falar, vamos até o metrô. Nós dois sofreremos racismo. Você vai sofrer racismo. E aí talvez a pessoa que está agora assistindo a gente vai falar, pronto. Agora o Marcelo sofreu racismo sim, mas não pela cor da pele, sim pelos elementos que você usa. Elementos religiosos. Exato, mas que indicam diretamente de onde é essa religião. Eu não te conheço, não sei quem você é, nunca te vi, pretendo não ver também mais. Então você deveria respeitar, não só ela, que é minha filha de santo, como qualquer pessoa de qualquer religião.
Vamos ver o que eles estão falando da nossa Vamos lá. Olha só. Regina, olha aqui. Como combater a intolerância religiosa? Regina, eu acho que o caminho é o conhecimento, educação. A gente precisa ensinar as pessoas. A gente precisa permitir com que a cultura negra faça parte das bases escolares. Há uma lei para isso. Há uma lei de número 10.639 que diz: é basilar ensinar a cultura de África às crianças. Sim. Nós estamos num país de maioria negra, né? Sim. Você não querer conhecer essa história, o que você quer dizer? Você quer ficar na ignorância, né? É o que me parece. Que é um lugar de conforto também, né? Que é um lugar de conforto. De conforto e de muito terror. É. Ignorante é um cara, né, que deve viver muito. Mas enfim. Jamerson Medeiros, eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim se eu escolher essa religião. Olha o que ele falou aqui. Teria como me ajudar? Eu não tive tempo de ter medo, dizia Mariela. Eu acho que o medo, ele é um alerta. Mas ele não pode ser algo que bloqueie seu caminho. Tá com medo, precisa ter coragem para ir com medo mesmo. E acreditar que amanhã a gente vai ver um sol mais bonito, uma sociedade que valorize mais as culturas negras. Acreditar. Mas isso não vai fazer com que ele não seja vítima. Aliás, encruzilhada é um lugar que dá medo na gente, né? Dá porque a gente tem que tomar ação. É porque vai ter que agir. O que fazer, então, na encruzilhada? Bom, despeja um gole de cachaça no chão. Bate paô pra Exu. Chama o seu melhor amigo pra ir com você. Porque se você tá com medo, o melhor remédio é ir acompanhado. É o que a gente tem no terreiro. A gente só vai porque a gente tá junto. É. E isso tudo que você falou é uma forma de adquirir coragem. Coragem. Clareza. Lucidez. Lucidez. Porque você vai perder, né? Na encruzilhada você vai perder. Tem gente que não quer perder nada. Olha, Tassi, talvez você não perca. É? Na encruzilhada, talvez você não perca. Principalmente se você estiver acompanhado de Exu. Talvez você também não ganhe. Mas entre perder e ganhar, a melhor coisa é ter alguém do lado pra você poder chorar. A vitória ou a derrota. A ética do povo de terreiro é a coletividade. Sim. A pior coisa é comemorar algo sozinho. A pior coisa é chorar uma dor sozinho. Então, quando a gente aprende que o coletivo é o que nos une, se nós estamos juntos, vamos. Lá a gente vê o que a gente faz. Ah, que maravilha, hein? Como a encruzilhada pode ser um lugar potente, né, de mudança. E é por isso que ela é um lugar de ofertas, é um altar, né? São construídos altares, né? A encruzilhada é um templo vivo, né? E a encruzilhada a gente encontra a encruzilhada ideológica. O Provoca é uma encruzilhada. Sim. Né? O cemitério, dentro do cemitério, tem várias encruzilhadas, intersecções de caminhos. Dentro da mata tem encruzilhadas. Da vida toda. Da vida. Né? A encruzilhada ela tem 5 possibilidades. Por quê? Além do alto, embaixo, à esquerda, à direita, ela também tem o centro, que você pode optar por esperar. Então a encruzilhada te permite... Por quanto tempo? Então, aí só você sabe. Aí só você sabe. Não dá pra ficar muito tempo. Não dá, porque se você chegou ali, é momento de tomada de atitude. Encruzilhada é isso. Encruzilhada não é um problema. Encruzilhada é um momento de maturidade e tomada de atitude. O que significa quando uma mulher poderosa, talentosíssima, como a Ludmilla, projeta no palco dela lá, num show nos Estados Unidos, né? Só Jesus expulsa o tranca-rua das pessoas. Isso foi interpretado de uma maneira muito rápida e na minha visão, muito contaminada. O que você achou disso? Taz, eu acho que é a reprodução de uma violência. Essa frase, pra gente que sofre, já é antiga, a gente não esquece disso. Isso tá nos muros do Rio de Janeiro, da Bahia, de São Paulo.
Isso é um movimento sistêmico de violência para o povo de terreiro. A grande questão é quando uma pessoa de tamanha expressão reproduz essa fala para as crianças do meu terreiro que gostam dela. O que causa, hein? Causa dúvida, causa tristeza. Porque na noite anterior, o Cauê, meus filhos de santo menores, as crianças, estavam de mão dadas com o Tranca-Ruas. Tranca-Ruas é o melhor amigo deles, eles desenham o Tranca-Ruas. No desenho da escola entrega para a professora. Quem que é esse aqui? Esse é o Tranca-Ruas. É mesmo, cadê ele? Tá aqui. O que é o Tranca-Ruas? Tranca-Ruas é a manifestação do meu melhor amigo. Eu sou de Tranca-Ruas. Então, quando eu venho para cá, eu falo, você vem comigo, você me acompanha, você abre os caminhos para eu passar. O Tranca-Ruas é um cara que teve na minha vida, vivo. Gente, pessoa. E aí morreu e continuou vivo. É esse cara que dobrou a curva da morte e disse, por mais que a morte chegue até mim, ela não me destitui a vida, eu permanecerei vivo. Eu vou acompanhar os meus. É aquele que me traz uma palavra de coragem. Tirar da pessoa negra de terreiro o Tranca-Ruas dela é tirar o passado. Um passado que já foi tirado pelo colonialismo. É tirar o sobrenome. É tirar a possibilidade de memória. Quando baixa o Tranca-Ruas em mim, ele diz, esse menino, quando pequeno, era muito levado. Ou seja, é alguém que me acompanha há muito tempo. Quando você tira isso de mim, você tira a minha avó. Você tira meu avô, você tira a possibilidade de mundo, para além desse mundo de dor. Você tira a minha existência. Então, o que será que Cristo ganha tirando o Tranca-Rua de mim? E eu até posso sentir que tem gente acompanhando essa conversa de outras tradições que pode estar se lembrando de uma avó, de um amigo, de alguém com quem ele sempre busca quando ele precisa de um apoio. Faz sentido essa? Completo sentido. Olha só. É exatamente isso. É exatamente isso. É uma memória que é mais do que afetiva, é algo que você tem como afirmar em momentos de fragilidade, de medo, de, sei lá, de onde você se sente só, não é? Com certeza, são vários os momentos que eu posso citar para você que Tranca-Ruas mudou minha vida, mudou a direção, mudou o caminho da minha vida com uma palavra. Com uma palavra. Não precisa ter esse preconceito e esse medo para botar essa frase aí nos muros ou no show, nesse show. Foi infeliz. Ease is a greater threat to progress than hardship. So never give up. Without commitment, you'll never start. But more importantly, without consistency, you'll never finish. Keep striving, never give up, fall down 7 times, get up 8. Pessoal, no próximo bloco eu vou entender melhor como que o David Dias, um menino da periferia de São Paulo, virou um pai de santo CEO, como ele se define. Até loguinho. Herman Melville, o autor de Moby Dick, ele deu uma dica preciosa a quem quer ser artista. É melhor falhar na originalidade do que ter sucesso na imitação. Eu concordo demais e gosto de ver que palavras como originalidade e original têm a ver com origem. Como vocês já perceberam, o meu convidado, o pai de santo David Dias, é sem dúvida uma pessoa original. Qual é a sua origem, David? Eu não sei se origem é de onde eu vim, cara. Porque se eu falar que eu não ando só e que atrás de mim tem muita gente, minha origem é a África. Abdias pensava muito isso, né? Nós somos africanos em diáspora. Minha origem é esse lugar de reconhecer os meus ancestrais como companheiros. Quem são eles? Pô, eu sou filho de pai João de Angola, o meu preto velho. Sou filho de Zé Pilintra. Sou filho de Dama da Noite. Eu tenho uma legião que me acompanha de espíritos que são
Meus parentes, Que galera é essa, hein? não é? O povo de Umbanda é Pilintra. fogo. Quem é Zé Pilintra? Pô, Zé Pilintra é a beleza da minha vida, tá? É. Você que é de Zé Pilintra, você aprende a gingar. Hum. Desde gingar para desviar da bala perdida, Tá. até aprender a lidar com palavras quando você tem que ter trato com as pessoas que não gostam de você. Então, eu acho que Zé Pilintra é a personificação do malandro, daquele malandro que tem que aprender a sobreviver num estado quase de exceção. Que Se é isso que é colocar. adaptar, né? Se adaptar a uma O tempo realidade de todo. tortura, É. uma realidade de opressão. E Dama da Noite? Dama da Noite é uma pombagira. Dama da Noite é uma pessoa que resgata em mim a possibilidade de olhar o mundo a partir dos olhos dela. Jamais eu incorporando uma pombagira, eu vou me tornar mais feminino. Poderia. Eu vou me tornar mais mulher. O que eu vou ter é a oportunidade de ver o mundo da forma como o pombagira vê. Essa é minha companheira. Aquela que deu o braço pra mim e falou: eu vou assumir o lugar da tua mãe. Essas duas figuras são figuras baseadas em alguém que existiu ou são figuras criadas, imaginadas? E é curioso isso, porque são figuras de alguém que existe. Que existe. Eles existem. Eu posso pôr eles aqui agora. Eu posso trazer o Zé Pilintra aqui pra falar com você. Como é que você vai falar que ele não existe? Será que eu tô preparado? Não, provoca isso, É não é? isso? Encruzilhada. Vem seu tranca-rosa aqui. Ele existe. Ele é a personificação de alguém. Sim. Não é assim uma... Ah, é um ser de luz que baixa e ilumina. Não, Não, a ele pessoa está aqui. é uma né? pessoa que tá aqui, que Ele morreu tá aqui. e veio, e voltou pra dizer que tá viva. Que maravilha. Sabe? Eu venho desse lugar de retradução das pessoas da minha vida. Eu acho que todo negro acessa esse lugar de memória e volta e traz o ancestral de volta. Isso é natural Sim. para quem é de Umbanda. Né? E até que ponto que chega o seu conhecimento sobre a sua família? Você voltou a quantas gerações? Você chegou na África? Como que é? Taz, eu tô com 41 anos. Eu descobri o nome do meu avô agora. Do seu avô? Do meu avô agora. Eu sou filho de um relacionamento interracial. Então, a parte Qual mais... o nome dele? O nome do meu avô? É. João. Hum. O nome do meu preto velho? João. O nome da última geração de avô que eu tive é Bento. E aí você não sabe. Eu acesso uma certidão em que eu puxo uma ancestralidade agora, há meses atrás. Por quê? Porque há necessidade de saber de onde se veio. E por que se demorou tanto para saber? Pessoas negras não têm acesso ao passado. Meu passado caiu no Atlântico. Foi jogado no Atlântico. Literalmente. Né? Exato. Então eu não tenho direito ao passaporte dos meus ancestrais. A pessoa negra, tem alguém que vai buscar o passaporte africano? Angolano? Tem alguém que vai buscar a dupla nacionalidade. Na Itália. Na Itália, né? na Espanha, na Alemanha. Agora, o negro não volta para a África para buscar o seu passaporte. Então, por isso que as religiões de matrizes africanas ajudam a gente a reelaborar a ancestralidade. Por isso que memória e ancestralidade são valores inegociáveis para essas culturas. Frase da Neuza Santos Souza que você cita no livro. Ser negro é tornar-se negro. Quando você se tornou negro? Há menos de 10 anos eu adquiri meu segundo RG. Quando foi? Foi no momento, Taz, que a minha companheira olha pra mim e me pergunta o que é ser homem. Você sabe. Eu sei que a entrevista aqui tá ao contrário. Não, você faz uma pergunta que para mim hoje é a fundamental. O que é ser homem? Pois é. Se fala pouco sobre esse assunto. Pois é, e eu não consegui responder. Ela queria uma definição num jantar de uma noite. Mas então me responda agora. Não, peraí. Nós estamos falando de outra coisa. Até hoje, eu não sei responder essa pergunta pra ela. O que é ser homem? Que definição é essa que não sai facilmente da nossa boca? Por quê? É óbvio, né?
com um pouco menos de conhecimento, talvez eu acessaria a biologia. Ah, ser homem é biológico. Mas não estamos falando de biologia. Nós estamos falando de sociedade, desse indivíduo social. Tá. Quem é isso? E é lógico porque, como dizem as nossas mais velhas, Sueli Carneiro, Angela Davis, Lélia Gonzalez, elas vão dizer, você, para entender gênero, você precisa ter outros atravessamentos. A tal da interseccionalidade, como diz a Carla Cotirene também. Então, para que eu pudesse entender o gênero, eu precisei entender a raça. Até que quando eu comecei a olhar para a raça, entender o homem, a mulher e a mulher negra, eu falei, peraí, eu sou o quê então? Eu sou negro? Não é um absurdo? Taz, se entender enquanto uma pessoa negra não é olhar para frente, nem para cima. Se entender, o primeiro momento de compreensão da negritude faz com que você olhe para trás. E você olha para o seu passado. E o que você viu? Eu vi eu na escola com vergonha da minha mãe. Eu vi eu na escola com os cadernos que não eram os cadernos da capa da moda. Eu vi eu na escola que não era convidado para os bailinhos de 15 anos. Eu me vi, e aí, mais velho, sem ser convidado para grandes eventos. Eu me vi trabalhando mais, recebendo menos. Eu me vi me perguntando, quando eu ando no lugar da burguesia de São Paulo, eu me vi perguntando, como é que compra uma casa? Como essas pessoas compraram essas casas? Aqui nos Jardins, no Jardim Europa, no Ibirapuera, como se compra isso? Eu me vi perguntando isso, e aí quando eu me torno negro eu entendo isso. Uma nova pessoa nasce, dá um sentido novo para a vida. E aí eu entendo minha mãe, que ficava brava, minha mãe é uma mulher preta, ficava brava quando tocava uma campainha e perguntavam, a dona da casa está? E minha mãe morre, olha que interessante, sem letramento racial. Minha mãe nunca disse, moleque, você é preto. Olha pro espelho, tenha orgulho da tua raça. Minha mãe não sabia dessa discussão. Minha mãe só dizia assim, jamais saia sem documento na rua. Não, eu não vou comprar essa touca pra você. Ela fica muito afundada na tua cara. Sei. Ela queria te proteger de alguma coisa que nem ela sabia. Que ela não sabia, mas ela percebia a violência. Exatamente. O ataque, né? Ela não soube nomear a violência que ela sofria. Caraca. Isso é tornar-se negro nesse Brasil. Farelos de um sonho bobinho que a luz contorna. Dão tapa no quartinho, esse ano sai a reforma. O som das crianças indo pra escola convence o feijão germinado algodão. A vida sempre vence, as nuvens curiosas como são. Se vestem de cabelo crespo, ancião. Teve um dia preciso onde isso aconteceu? Essa ficha caiu? Eu acho que essa ficha cai quando eu uso esses cabelos agora. Tá. Quando eu mudo meu penteado, eu uso dreadlocks. E aí eu saio, olha que curioso. Como é que era antes? Eu tinha o cabelo raspado. E aí eu tô subindo a Augusta com esses dreads. Eu noto as pessoas me olhando. Eu noto as pessoas me olhando diferente. Eu falei, ué, o que foi? Será que as pessoas já me conheciam? Né? Eu tô andando aqui, nunca me olharam desse jeito. E eu comecei a perceber que as pessoas agora estão me olhando diferente por causa do meu cabelo. E aí você já ganha outras insígnias. Do tipo, Ei, Bob Marley. Agora eu sou Bob Marley. Eu não sou mais o neguinho. Ei, Bob Marley. E agora o cabelo. E aí é outra agressão, né? Ai, que bonito, posso pôr a mão? O exótico. Mas como que você vai fazer pra lavar? Mas quando você tira? Mas é seu mesmo? Na hora você, muitas vezes, não tem como reagir. Você fica preso ali. Posso pôr a mão no seu cabelo? Você não sabe o que fazer. Você fica mudo. É igual o racismo religioso. Quando eu tô na rua, alguém me vê com essa roupa e fala, ô macumbeiro! Você... E aí? Trava. E aí? Tem como sair dessa enrascada? Meu caro pai de santo, como sair dessa? Taz, eu tenho optado por lembrar sempre quem eu sou. Por mais que a violência, ela deve ser combatida, muitas vezes a forma de combater a violência pode me colocar dentro da cadeia.
que tá lá pra mim, me esperando. Ela foi desenhada, né? Exato. Então, qual é a minha vontade? Minha vontade é arregaçar as mangas, muitas vezes, e falar, vem aqui que eu vou dobrar você no pau. Mas eu sei que eu sou um homem preto. Então vai dar muito errado isso. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Eu visto preto, por dentro e por fora. Guerreiro, poeta entre o tempo e a memória. Ora. E é a hora de eu mostrar de novo esse livro com essa capa absolutamente provocadora e sedutora, né? Sincretismo na Umbanda, David Dias, Encruzilhadas é o nome da editora, que é dele. É minha também. Conta aí, conta essa história de CEO. Rapaz... Você tem a editora, você tem 2 podcasts, né? Você se considera um empreendedor e um comunicador. Como que é essa coisa de pai de santo CEO? Rapaz, eu comecei como comunicador, né? Minha formação é em rádio e TV, comunicação social. Eu sou DJ. Só que a Umbanda me tomou numa proporção que eu acabei dedicando minha vida todinha à Umbanda. Mas são identidades que não morrem, né? Então, toda vez que eu olho algo, eu penso na iluminação, na sonoridade, na música, e eu acabo trazendo essas informações para esse outro lugar. E esses lugares flertam. Então, eu tô a todo momento pensando em comunicação, Umbanda, transmissão dessa comunicação, seja rádio ou TV, audiovisual. E aí eu consegui, de certa forma, casar tudo isso. Onde você quer chegar, David Dias? Pô, eu acho que eu tomo noção de onde eu quero chegar a partir do momento em que eu descubro de onde eu venho. Eu vou chegar num lugar, Tass, que eu vou poder dizer, agora sim eu posso afirmar que eu devolvi a ancestralidade negra para a Umbanda, para os seus ancestrais e para o povo de terreiro. É aí que eu vou chegar. Essa é a minha missão de vida. Esse é meu legado. David Dias Delgado. O que é a vida? Pô, a vida, Thais. A vida é um encontro de possibilidades. Da gente continuar o sonho dos nossos ancestrais. Enquanto eles voltam, a gente vem. Então, a vida nada mais é do que a continuação dos passos que os nossos pais, avós, bisavós deram. É uma sequência, da qual os nossos mais novos continuarão pela gente. A vida nada mais é do que um ciclo. Um ciclo de encontros e desencontros. Você acha que esse amigo que está aí do seu lado curtiu o nosso encontro de hoje? A gente pode trazer ele aqui. Tá? Você curtiu esse terreiro aqui? Eu amei, tá? Vou trazer um Exu pra pôr ele aqui. Rapaz, talvez já tenha alguns por aqui. Você sentiu algum aqui na hora que a gente tá... Não, porque eu não tava pra isso, mas se precisar eu sinto agora. O que tá acontecendo Tem aqui? do teu lado, tá? É mesmo? Eu acho que eu tô bem, tô tranquilo aqui com ele.